Amados, abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. Aleluia. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me, ó Deus, as tuas veredas. Vou parar por aqui. Quem sabe o que é vereda? Quem sabe o que é vereda? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Às vezes você lê alguma coisa, não sabe nem o que está falando, nem o que está ouvindo, nem o que está lendo. Veredas são caminhos antigos de Deus. São projetos de Deus, são caminhos. Veredas antigas, são caminhos antigos de Deus. São princípios, preste atenção, pelos quais Deus age desde a eternidade até hoje. Vamos continuar. Onde é que nós paramos? 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os mansos ou humildes, ou guia os humildes na justiça, e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Aleluia. Isso aqui foi confirmado por Jesus lá nas boas aventuranças, lá na boa aventurança, tá? Lá em Mateus 6, 7. O Senhor, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Aleluia. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Amém? Bom, queridos, de todos esses versículos tremendos que eu li, esse aqui é um salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo na hora da sua angústia. Eu quero ficar com o 8 e o 9, que diz: bom e reto é o Senhor. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a bênção de Deus sobre este lugar. A presença dos anjos do Senhor neste lugar. O poder do Espírito Santo agora, quebrando todas as amarras. Arrancando daqui, Senhor, todo espírito de incredulidade,
Todo espírito opressor, eu ordeno que saia desse ambiente agora. Bata em retirada, é uma ordem, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora, espírito de revelação, de entendimento da palavra de Deus, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos, todos nós sabemos, estamos aqui, que Deus é um Deus poderoso, é um Deus infinito, é um Deus que é poderoso para criar caminhos no deserto, é um Deus que pode abrir caminho no mar, como Ele fez para os judeus passarem no Mar Vermelho. É um Deus de toda glória, no céu e na terra. É o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Mas apesar de toda a sua glória, seu poder, Ele nos ama e aponta o caminho para os pecadores, que somos nós. Ele nos mostra o caminho e diz: eis o caminho, andai por ele. Sabe, queridos, apesar da glória de Deus, Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama com amor ágape, o amor que não pede nada em troca. Ele nos ama porque ama, porque Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Apesar de nós, apesar de pecadores, falhos, o Senhor nos ama de uma maneira tão tremenda. Ele nos acolhe. Mas Ele, queridos, Ele nos aponta o caminho. E sabemos que só há dois caminhos para trilharmos na vida cristã. O caminho largo, que dá para a perdição, ou que leva para o inferno, ou o caminho estreito, que nos vai conduzir a uma intimidade maior com Deus. Só há dois caminhos. E Jesus diz: eu sou o caminho. O único caminho verdadeiro, o qual Deus aponta aos pecadores, Ele nos aponta para Jesus. Devemos trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, porque após a sua morte, Ele foi assunto ao céu. Quem quer ir para o céu, levanta a sua mão e diga: eu quero. Eu também quero, irmão. Amém? Para irmos para o céu, para sermos salvos, só há um caminho. O largo leva o homem para o inferno. Isso é líquido e certo. Mais certo do que líquido, tá? Então, queridos, para trilharmos esse caminho, nós sabemos que temos inimigos, temos percalços. Desde quando você converteu, desde quando você entrou nesse caminho estreito, o diabo sempre esteve à espreita, sempre tentando te rasteirar, sempre tentando te derrubar na fé, desanimar nessa jornada cristã. Esse é o trabalho dele: matar, roubar e destruir e enganar. A Bíblia chama o diabo de enganador. Ele é cheio de mutreta, cheio dos enganos. A palavra do Senhor diz que, se possível, Ele transforma em anjo de luz para nos enganar. Vai vendo, só para você ter uma ideia. Mas nesse combate contra o nosso inimigo, nós temos 3 inimigos em potencial. Além do diabo, nós temos o mundo, que está sempre nos assediando, e temos a carne. A nossa carne, querido, ela luta contra o espírito. E ela não converte nunca. Ela não muda nunca.
desde o pecado do Éden, ela continua exigindo de você algumas coisas, e não vai parar, mesmo você que recebeu a Jesus no seu coração. A carne simboliza o nosso ego, a nossa vontade. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo da nossa alma. A alma é mente, vontade e emoção. Então o diabo é o nosso inimigo. Ele é inimigo e ele usa a carne para tentar nos derrotar. Para abrir brechas, para abrir portais. Ele usa todo tipo de artimanha. Por isso, o Senhor nos aponta o caminho. Ele nos mostra o caminho da vitória. Quem quer ser vitorioso sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, diga: eu quero ser vitorioso. Quem já é vitorioso, diga: eu sou vitorioso. Deixa eu te contar uma coisa. O principal caminho para a sua vitória, Deus nos mostra. Deus está te falando hoje, está te dando a receita. Chama-se jejum e oração. Irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne em si, é contra espíritos malignos, é contra potestade, é contra demônios, é contra as trevas. E ele usa todo tipo de artimanha, inclusive a carne e o mundo, para nos atrair, para nos derrubar. Mas graças a Deus, que Deus nos aponta o caminho da vitória. Amém, queridos? Amém? Mas está aqui a fórmula quase secreta, no versículo 8 e 9. O caminho da vitória está aqui, queridos. Primeiro, ele mostra o caminho aos pecadores, que é o caminho estreito. Mas não para por aí não, tá bom? Aí ele diz aqui, ele conduz, ele guia os humildes na justiça. Você quer ser vitorioso? Seja humilde, seja manso. Está lá nas bem-aventuranças. Por quê? A palavra do Senhor diz que os humildes herdarão a terra. Presta atenção. Como é que isso funciona? Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Às vezes nós pensamos que morreu, vamos para o céu e tal, ficar voando lá com uma fumacinha. Irmãos, a Bíblia nos garante que Deus, essa terra que nós conhecemos, está a um passo de ser destruída. Pedro diz que ela vai ser destruída com fogo. Isso te vem à cabeça o quê? A guerra, irmãos. As armas nucleares. Essa terra vai ser completamente destruída. Tem gente que acha, o pau está quebrando, é só Irã. Não, irmãos, fique esperto. Daqui uns dias vai ser em toda a terra. A coisa vai alastrando. A coisa vai alastrando. Então, queridos, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra para nós. E só vai herdar esse novo céu e essa nova terra os humildes. Só um trocadilho. Humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Se for quinor, faz, porque aquilo ali é falso, é fake. Caldo de galinha caipira, se for de granja também faz mal. É galinha caipira, criada ali comendo pedrinha, comendo milho, comendo capim, pastando grama. Aí não faz não, irmãos. Eu tenho muitas lá. Se você quiser tomar um caldo de galinha, vai lá que a Dalva prepara. É bom. Amém? Então, queridos, Deus abre o caminho, Ele nos garante, Ele nos guia. Mas Ele guia quem? Os humildes. O que é ser humilde? Não é ser pobre. Tem gente que acha, fulano é tão humilde, né? É pobre de marré. Pobreza não é humildade. Sabe o que é humildade, querido?
Humildade é saber que é pecador, se humilhar diante de Deus, admitir que você erra, que você falha, que o único que é santo é Deus. Deus é o único santo, santo, santo. Nós estamos no caminho, lutando contra a carne, contra o mundo, contra o pecado. Irmãos, o diabo usa tudo isso aí, estamos lutando contra as trevas. Estamos fazendo parte da luz, somos a luz que brilha nas trevas. Jesus disse, olha, nós temos que ser sal e temos que ser luz que brilha nas trevas, amém? Deus acendeu a nossa candeia e coloca óleo, que é o Espírito Santo, para brilhar mais e mais, até surgir o dia, diz a Bíblia. Então, queridos, o que é ser humilde? É saber que nós não somos melhor do que ninguém. Somos iguais diante de Deus. A minha alma vale mais que o mundo inteiro, mas a sua também vale. A do desvalido, do drogado, do angustiado. Irmãos, tem o mesmo valor diante de Deus. Não é porque eu estou com esse terninho massa aqui, não. Paletó massa aqui, eu não valo mais do que ninguém. Somos iguais diante de Deus. Temos posições diferentes na igreja, mas somos iguais. Amém, queridos? Aleluia! Irmãos, humildade é saber que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus. É dádiva de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É a bondade de Deus. Se eu nasci bonito, irmãos, glória a Deus por isso. Não é porque eu quis. Ninguém nasce feio, ninguém nasce bonito porque quer. Sim ou não, irmãos? É? Eu não tenho culpa de ter nascido bonito. Glória, mas eu sei que isso vem de Deus. Mas, irmão, se eu não tiver uma autoestima alta, quem é que vai ter para mim? Tem que ser eu. Vou olhar no espelho, mas você é feia, hein? Sou nada, eu sou bonitinho. Bonitinho é um feio arrumadinho. Hã? Viu? Então, queridos, humildade é saber que tudo que temos vem de Deus. Sabe o que é ser humilde? Sabe como é que Deus vai guiar você por caminhos planos? Preste atenção. Aqui diz que Ele guia os humildes no caminho da salvação. Aleluias. Irmãos, é quando nós sabemos que não temos segurança nenhuma nesta terra. Nada nos garante nada. Tudo está nas mãos de Deus. Que para morrer basta estar vivo. A minha segurança é Deus. Ele define, Ele decide o meu hoje, o meu amanhã, o meu futuro está nas mãos de Deus. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que venha dor, tribulação, angústia, eu creio que eu estou nas mãos de Deus. É Deus que me sustenta, aleluia. Então, queridos, aqui está dizendo, olha, Ele conduz, Ele guia os mansos ou humildes na sua justiça. E lhes ensina o seu caminho. Sabe o que é ser humilde, irmãos? É não confiar no braço, é não confiar na sua carne. Maldito o homem que confia no homem. Tem gente que é maldito quem confia no irmão, não é não, irmãos? Maldito o homem que confia no, ou maldita a mulher que confia nela. A nossa confiança tem de estar no Deus Todo-Poderoso. Para todas as coisas. Por isso nós precisamos de orar, precisamos de jejuar. Esse é o caminho da vitória, irmãos. Porque à medida que você jejua, você se humilha diante de Deus. Você está dizendo para você mesmo e para Deus que eu não posso, eu não sou capaz. Mas em Cristo eu sou mais que vencedor, aleluia. A minha confiança não está na carne, não está no que eu sei. Eu não me vanglorio, toda glória é dada a Deus. Se o que eu tenho, se o que eu sou, queridos, é dádiva de Deus.
Se Deus me deu o privilégio de fazer um curso superior, glória a Deus por isso. Eu batalhei de uma maneira tremenda para fazer um curso superior. Não consegui. Eu tinha que trabalhar para comer, eu tinha que trabalhar para ajudar meu pai. Porque quando eu nasci, meu pai tinha 59 anos, já estava há 1 ano para se aposentar. Só conseguimos sua aposentadoria lá pelos 70. A gente tinha que sustentar, que ajudar. Sabe, queridos? Por isso nós não... Mas aí, queridos, deixa eu encerrar isso aqui. Um dia eu fui numa biblioteca aqui em Goiânia, procurando alguns livros. Biblioteca não é. Que é sebo que vendia, como é que chama? É sebo mesmo, né? Vendia livro usado lá na Rua 4, quem lembra disso aí? Tinha um monte deles. Tinha um punhado deles. Eu, para variar, pouca grana, lia muito, eu lia pelo menos 2 livros por mês. Saí vazado para ver se tinha um gospel lá, usado, que alguém foi lá. Aí eu bati num livro chamado Lucas, o médico de homens e de almas. Pá, aquilo, puk, meu olho. Catei o livro e comprei. Conta a história de médico evangelista que acompanhou Paulo. Ele era médico e também era médico de homens e de almas. Aí eu captei a mensagem. O que Deus queria para mim? Médico de homens e de almas. Irmãos, a cura da alma é muito mais difícil do que a cura do corpo, sabia? Quando estamos doentes na alma, quando o diabo acha uma brecha e consegue dominar a alma da pessoa, é a pior coisa que existe. Deus falou, ó, Zemir, você vai ser usado para cura física, mas para curar a alma, restaurar vidas. Aí eu fiquei feliz. Parei de querer fazer medicina. Porque na minha época só tinha o FG, que era terrível. Irmãos, então, o que é humildade? A verdadeira humildade, queridos, preste atenção. Se exprime, Deus nos guia por caminhos planos, Ele nos mostra o caminho, e o caminho da humildade é tremendo. Amém? A verdadeira humildade se exprime na lealdade a Deus. O que significa isso, queridos? É quando todo mundo faz, todo mundo pode fazer, mas eu não sou todo mundo. Eu sou leal a Deus. Eu sou leal à palavra de Deus. Todo mundo toma um vinho de vez em quando. Eu não sou todo mundo. Todo mundo toma aquela cervejinha sem álcool, uma cervejinha em casa. Não, pastor, é só uma bebidinha social. Eu só estou ali, só eu, minha esposa. Irmãos, todo bêbado, toda pessoa alcoolizada começou tomando um golinho. Mas eu sou leal a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em Israel havia os nazireus. Quem sabe o que é isso? Não é de beber, não. Aliás, eles nem podiam beber. O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus. Sansão, Samuel. Sansão foi um desastre, né? O nazireu, ele não podia comer e nem beber nada da uva, nem a semente. Não sei se vocês sabem, mas os judeus não desperdiçam nem a casca, nem a semente, nem nada da uva. Porque na semente tem muita propriedade medicinal. E o suco de uva, ou vinho sem mosto, sem fermento, eles tomam
e tomam também o vinho que era autorizado por Deus. Aí, queridos, Samuel, por exemplo, era nazireu, não podia cortar a barba, aparar a barba, não podia cortar o cabelo. Imagina o Rosemiro aqui, nazireu, pisando na barba. Paz do Senhor, irmãos. A barba lá embaixo, que eu tenho muita barba. Tem que ficar tosando todo dia. Cabelo, tipo Rapunzel, amarra aqui, aí eu desço aqui. Assim. Mas eles não podiam cortar o cabelo, nem beber vinho, nem nada. Eram pessoas separadas para Deus. Sansão quebrou isso aí, tomou na cabeça, literalmente. E assim por diante, todo mundo conhece a história. Irmãos, então, a verdadeira humildade se explica, se exprime pela dignidade e firmeza do nosso andar. Mas aqui na palavra de Deus está dizendo que Ele ensina o seu caminho aos mansos, aos humildes. Manso é quem não é bravo, mas manso não é quem tem cara de bobo. Nossa, aquele irmão é manso, para morrer de repente, vai morrer numa mansidão tão grande, vai levar uns 2 meses. O que é um cavalo manso? Cavalo manso é um cavalo bravo que foi amansado na base da peia. Sabia disso? Então, queridos, muitas vezes nós chegamos, aceitamos a Jesus e somos chucro, cavalo bravo. Deus tem que nos amansar e muitas vezes é na peia. Senão não amansa. Quem já viu alguém amansando cavalo? Eu não gosto nem de ficar perto. Tome burdoada e jogam tora de bananeira nas costas dele, ele pula e está aí, pancada, chicote, até ficar manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia na face da terra. Deus levou 80 anos para amansar Moisés. Ô bicho brabo. Eu acho que ele era até do Nordeste. Foi amansado por Deus. 40 anos ali no deserto, sendo amansado por Deus. Então, queridos, diz que Deus ensina o seu caminho aos mansos. Ele nos conduz, queridos, pelo caminho da salvação. E nós sabemos, vou falar de novo, só há 2 caminhos: o largo e o estreito. O caminho de Deus, queridos, preste atenção, para que possamos ser conduzidos, para que possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Romanos, a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem aqui é filho de Deus, diga eu sou. Então o Espírito do Senhor vai te guiar. Ele vai te guiar, mas o caminho que Ele vai te guiar é o caminho do perdão. Na nossa caminhada cristã, nós temos que nos acostumar e temos que saber que o caminho pelo qual Deus guia os humildes, os mansos, não seja brava, não seja bravo, é o caminho do perdão. Porque Ele nos perdoou todos os nossos pecados. É o que o salmista falou aqui o tempo todo. Estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, Ele nos tirou dali. O nosso caminho era largo, era o da perdição, Ele nos arrancou de lá, nos colocou no caminho estreito, e esse caminho é o caminho do perdão. Temos que aprender a perdoar, e perdoar não é sentir, não é... eu não sinto que eu tenho que perdoar. Você não tem que sentir nada, irmão. Você tem que decidir perdoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele tomou a decisão de perdoar a todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna.
O caminho do Senhor, queridos, o caminho estreito é o caminho de santidade. É o caminho de ser separado para Deus, é o caminho do nazireu. Todo mundo pode, mas eu não posso. Muitas vezes para algum irmão não é pecado, para mim é. Porque o Senhor é santo e Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Deus não faz parte do sistema, Deus não faz parte desse mundo. O príncipe desse mundo é o diabo. Evangelho de João capítulo 12, aquela multidão fechando Jesus, um dos discípulos chegou e falou, Senhor, os gregos estão ali, querendo falar com o Senhor. Os gregos simbolizavam o sistema de ensino, o sistema mundano. O que Jesus respondeu para ele? Lá vem o diabo e eu não tenho nada em comum com ele. Eu sou santo, eles não. Eles estão infiltrados nesse mundo tenebroso das trevas. Eu não. Ele foi claro, lá vem o diabo. De novo, tentar. Já lá, Mateus 4, o diabo já tinha tentado ele de todo jeito. E vinha de novo, oferecendo o caminho largo. O caminho do Senhor é o caminho do amor, mas do amor ágape. É amar o irmão, é amar o desvalido, é amar aquele que está precisando. Esse é o caminho do Senhor, do amor ágape, amém? O caminho dos mansos e humildes que Deus nos conduz até o céu, a eternidade, é o caminho da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer, temos que confiar na palavra, temos que confiar em Deus, não no homem. Estamos nos últimos dias, o amor de muitos está esfriando, escândalo atrás de escândalo. De líderes, de pastores, de igrejas inteiras. Mas eu não estou nem aí, querido, sabe por quê? Eu trilho o caminho da fé, eu confio nas promessas de Deus, eu confio na palavra de Deus, eu confio que Deus está me conduzindo no caminho eterno, no caminho da salvação. Eu creio que Deus está me ensinando sobre as veredas antigas, os princípios de Deus desde a eternidade. Um desses está lá em Gênesis 5, quando ele fala de Enoque. Enoque amou ou andou com Deus, depende da sua tradução, e Deus o tomou para si. Quem já ouviu isso? Enoque era contemporâneo de Noé, onde o mundo estava totalmente perdido, assaltado pelos anjos que vieram, que cruzaram com as mulheres, de onde nasceram os nefelins, os gigantes. O mundo estava uma balbúrdia, uma bagunça. Mas Enoque e Noé foram achados fiéis. Enoque andava com Deus, amava a Deus, independente de todo mundanismo, de toda podridão que reinava. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Mas Enoque amava a Deus. Noé confiou em Deus. Noé é um dos heróis da fé. Deus falou, Noé, vai chover. Ele não sabia nem o que é isso. Porque até então não chovia na terra. A terra era regada pelo orvalho do céu. Mas ele creu. E ficou 1 dia, 2 dias construindo a arca. Foi, irmãos? 100 anos. 100 anos. Não tinha serra elétrica, não tinha nada. Machado era ponta de pedra. Até lavrar aquilo tudo, hein? Fazer tábua. Irmãos, o caminho do Senhor, do qual Ele nos conduz em triunfo e nos leva para a vitória, é o caminho dos humildes de coração. Irmãos, é o caminho, para encerrar, é o caminho da gratidão. Você já orou, queridos? Agradecendo a Deus pelo ar que você respira,
pela sua saúde, pela sua vida, pelo que você tem, ou nós sabemos só reclamar pelo que não temos? Tem dia que eu vou lá para as mangueiras orar, eu vou falar com Deus. Senhor, hoje é o dia da gratidão. Quero te agradecer pela Dalva, apesar dos pesares. Quero agradecer pelo Lucas, pela Thaís, pelo Samuel, pelos netos. Irmãos, obrigado pelos irmãos. Obrigado pela igreja. Obrigado por aqueles que confiam em Ti. Por aqueles que foram salvos, libertos através da minha vida. Senhor, obrigado porque o Senhor confiou em mim um dia. Mirim de Cristianópolis. Senhor, obrigado porque eu sei de onde eu saí. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Essa semana, queridos, esses dias atrás, para variar, a gente pega uns pesos que não pode, faz um estripulia. Peguei uma bomba de veneno, joguei nas costas, ela é só 20 litros, pesa 7 quilos, 27 quilos nas costas. Batendo veneno nos capim lá. E a coluna deu uma entortada. Aí dói, menino. Eu comecei a orar, falei, Senhor, obrigado. Até por essa dor. Sabe o que aconteceu, irmãos? A dor sumiu. Você não está vendo que eu estou aqui todo espertinho, pula para cá, pula para lá, bate palma. Só não dancei aqui na presença de Deus porque não cantaram uma música country. Né? A minha especialidade é o country. É ruim, é melhor rir do que chorar, irmãos. Irmãos, o caminho de Deus é o caminho da gratidão, amém? Seja grato ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que Ele te deu. Agradeça ao Senhor pelos amigos, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Amém? Amém, igreja? Amém. Queridos, então o Senhor, Ele é bom e justo, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e nos guia e nos ensina o seu caminho. Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira poderosa, nos guiar constantemente no caminho da vitória, do jejum, da oração, do quebrantamento, da gratidão, da fé, do amor. Que Ele possa estar conosco todos os dias, direcionando as nossas vidas. Põe sua mão direita na altura do seu coração. Eu quero orar por você agora.